Continuando as leituras de TGP, vamos para competências no site. Deixa eu ver qual é o nome do site. É um blog, né? Esse negócio demora para carregar. O blog se chama Competência do T. Tá, não sei o nome do blog, mas tem uma mulher com foto com 3 filtros. Não sei qual é o nome do site. Mas tem um W azul. Competências. Medida de segurança. Medida de jurisdição. É a quantidade ou parcela da jurisdição que é atribuída a um juiz ou tribunal para o efetivo exercício de sua função jurisdicional. Cada juiz tem competência para seu estado, ou seja, aderência ao seu território. Digamos assim, limite geográfico que sua jurisdição vai atender. Carta precatória. É um instrumento utilizado pela Justiça quando existem indivíduos em comarcas diferentes. É um pedido que um juiz envia a outro de outra comarca. Sempre que o intimado estiver fora do território de jurisdição do juiz processante, não poderá este, pessoalmente, ordenar a citação daquele, pois dita jurisdição está circunscrita a um determinado lugar. Competência interna ou internacional. Internacional. Tá, legal. Competência interna. Dentro do território nacional. Competência internacional exclusiva ou concorrente. 2 países são competentes, concorrentemente, para processar e julgar determinado fato. Sentenças proferidas por juiz ou tribunal estrangeiros produzirão, desde que previamente homologadas pelo STF, artigo 102, inciso 1º, a linha H, também efeitos no Brasil. A competência concorrente está prevista no artigo 88 do CPC, que determina que é competente a autoridade judiciária brasileira, quando, inciso 1º, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que tiver agência, filial ou sucursal. Inciso 2º, no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. E terceiro inciso, a ação se originar de fato ocorrido ou de fato praticado no Brasil. A competência exclusiva, prevista no 89 CPC, determina que compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra. Inciso 1º, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. 2º, proceder a inventário e partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional. A competência é uma parcela de jurisdição, ou melhor, é a divisão da jurisdição atribuída aos órgãos do poder estatal. Só um momento. Evitar os barulhos. Não sei lá se vai dar certo, mas parece ser válido. Bora lá. A competência internacional pode ser concorrente ou exclusiva. No primeiro caso, como o próprio nome diz, 2 países são competentes concorrentemente para processar e julgar determinado fato, como foi dito. Já no segundo caso, apenas um deles é competente para processar e julgar determinado fato, excluindo-se desta maneira o outro. A competência interna. São regras de competência interna que indicarão quais órgãos responsáveis competentes para a realização do julgamento de determinado processo levado ao juízo. A competência interna pode ser fixada em razão da matéria, do valor da causa, da função e do território. Competência em razão do valor e da matéria. Regem a competência em razão do valor e da matéria as normas de organização judiciária, ressalvados os casos expressos no CPC. Quanto ao valor, pode-se citar, como exemplo de competência em razão desse critério, os juizados especiais criados pela Lei 9.099 de 95. É um dos poucos casos de aplicação efetiva desse critério, já que o mesmo vem sendo pouco utilizado atualmente. A aplicação ou a competência em razão da matéria, ratione materiae, visa uma melhor atuação e adequação da justiça de cada caso. Surgem, assim, as varas especializadas em direito criminal, civil, eleitoral, família e sucessões. Competência material, bora ver.
com base na matéria. Exemplo: eu trabalhando e venho a ser demitido e a empresa contratante nunca pagou os devidos encargos trabalhistas. Posso eu ingressar perante a justiça, procurar a justiça do trabalho. O órgão competente será de matéria trabalhista. Sendo conflitos de lide da família, procurarei a vara da família, que cabe à sua matéria. Competência sobre pessoa. Ratione personae, em razão da pessoa. Ratione personae, eu não sei falar essas coisas direito, é a competência originária do STF para processar e julgar nas infrações comuns. Exemplo: se o carro da Caixa Econômica colide com o meu veículo, procurarei eu os entes federais. Competência em razão da pessoa. Ratione personae. Contestação é defesa de mérito direta. Resposta do réu ao pedido do autor. Critério hierárquico. Prevalece um órgão sobre o outro. Critério: valor da causa é diferente do valor pedido. Numa ação de despejo, o valor é valor débito mais 12 vezes o valor do aluguel. O valor da causa é critério para nível de competência. Competência territorial, em razão do lugar, proposta em domicílio do réu, local da pessoa jurídica onde o mesmo tem sede, lugar do fato ou domicílio do autor, que for mais conveniente. A regra na competência territorial é que as ações devem ser propostas no domicílio do réu. Tá, muito bem. Bora ler só mais essa absoluta e relativa. A matéria de ordem pública não preclui. Sendo assim, são absolutos os critérios de competência fixados pela matéria, pela pessoa e pela função. A competência absoluta é aquela estabelecida em favor do interesse público, não sendo passível, acredito eu, de modificação pela vontade das partes, em foro de eleição, através de preliminar de contestação. Deve conhecer de ofício. Quem determina a competência é a lei. Não incomode. Não dá. Acho que não dá. Competência relativa de ordem privada. Sendo assim, já a competência relativa, contrariamente à absoluta, fixada em se valorizando mais o interesse particular. Tem como pressuposto a facilitação da defesa e, se não arguida no momento oportuno, apertei errado, contestação pode ser prorrogada. É o que dispõe o artigo 114 CPC. Prorroga-se a competência se o réu não opuser a exceção declinatória do foro e de juízo, no caso, em prazos legais. A prorrogação da competência é, então, o mecanismo pelo qual um juiz, a princípio incompetente para julgar determinado fato, passa a ser competente por não ter o réu arguido a incompetência em momento oportuno, através da exceção de competência. Admitimos que eu entre com ação em Recife e o réu vai ser citado em Jaboatão, que não é competência de processar e julgar, preclui. Não pode conhecer de ofício, com exceção, não pode conhecer de ofício, mas um exemplo. Celebrei um contrato com um banco em São Paulo, ou seja, quando se trata em eleição de foro, em contrato de adesão. Ainda não dá para entender muito bem isso, mas logo vai se entender. Tá, bora colocar aqui competência relativa e absoluta, material, exclusiva, concorrente, interna. Bora lá terminar esse vídeo e partir já para outro.